Bandidos armados com fuzis e pistolas invadiram um prédio na rua Oscar Freire, uma das mais luxuosas da capital paulista. Em 1 hora de arrastão, eles levaram dinheiro e joias de pelo menos 3 apartamentos. Os investigadores passaram horas no prédio em busca de pistas. A quadrilha veio em 2 carros de luxo. Aproveitou a entrada de um morador para invadir o condomínio pela garagem e render o zelador. Os moradores não quiseram gravar entrevista, mas contaram que os homens estavam fortemente armados e pediam joias e dinheiro. 3 apartamentos foram assaltados. Antes de fugir, os bandidos trancaram as famílias e tiraram as baterias dos celulares. O prédio não tem câmeras de vigilância. A polícia não informou o valor que foi roubado neste arrastão nos Jardins. E o assalto a condomínios é um tipo de crime que vem crescendo em todo o estado de São Paulo. O repórter Rui Gonçalves tem outros detalhes para a gente ao vivo. Rui, a situação é tão crítica aqui em São Paulo que a polícia paulista até criou uma delegacia especializada no combate a esse tipo de roubo, né? Olá, Ana, bom dia. Foi sim, o DEIC, que é a Delegacia Especializada em Investigar o Crime Organizado, montou uma delegacia exclusiva para combater as quadrilhas que roubam condomínios. No ano passado foram 15 assaltos, esse ano já foram 13. A polícia já conseguiu prender 30 pessoas envolvidas com esse tipo de crime, que tem se tornado cada vez mais comum. A gente está numa empresa de segurança que faz o monitoramento. Os principais clientes são clientes residenciais aqui, eles têm 1.000 clientes, cerca de 60% são condomínios. Isso mostra a preocupação que as pessoas estão tendo em investir em segurança. O grande problema é que não basta investir apenas na segurança, usar tecnologia, usar câmera, vidro blindado, se as pessoas elas não respeitam os procedimentos de segurança para evitar o assalto. Porque os bandidos eles aproveitam as brechas, falhas na segurança, eles aproveitam para entrar e realizar esses assaltos. Eu estou aqui com o diretor de planejamento da empresa. Ren, onde é que estão essas falhas? Existe muita segurança. Os bandidos estão à frente, a tecnologia não está dando conta da criatividade dos bandidos? Bom, eu diria que a tecnologia dá conta sim, que não podemos esquecer que não é só tecnologia, é treinamento do porteiro, do segurança, do morador e principalmente ter decisões rápidas, porque muitas vezes eles estão à frente da nossa burocracia. Enquanto a gente demora 6 meses para aprovar uma câmera, em 2 dias eles planejam um assalto. No assalto de ontem, os bandidos usaram um carro de luxo para entrar no condomínio. Isso demonstra um ponto fraco nessa ação, quer dizer, a entrada do morador no condomínio, o assaltante utiliza um carro e consegue entrar pela garagem? A entrada de veículos, sem dúvida, é um dos pontos preferenciais deles. Eles clonam controle remoto, clonam carros, sequestram o morador na rua e vem junto com ele, aproveitam a abertura de portão e a grande maioria dos prédios não se preocupa com isso e eles deveriam ter uma triagem específica para o acesso de veículos. No mês passado teve um assalto no bairro Campo Belo aqui em São Paulo. Os bandidos conheciam a rotina do prédio, sabiam onde estavam as câmeras de segurança, levaram um computador que gravava essas imagens. Isso demonstra uma falha de segurança? Essa gravação não pode ser feita no mesmo local, tem que ser feita no local externo? Bom, primeiro, quanto às informações, isso é óbvio, são grupos profissionais que só fazem isso. E aí temos um problema, quanto maior as falhas, mas eles sabem por onde atacar. Em contrapartida, quando a gente tem um bom projeto de segurança, fica mais difícil. Sobre a guarita, sem dúvida que é um dos pontos principais da segurança, que tem que ser fechada, blindada, trancada, com tudo que tem direito, e inclusive o monitoramento remoto, que pode até ser gravado remotamente. Todas as agências, empresas de segurança treinam os porteiros para atuar nessa função? Bom, na verdade existe uma categoria específica, que é a categoria de vigilantes, que é uma categoria reconhecida pela Polícia Federal. Eu sempre falo que eu comparo uma portaria com o porteiro, que também deve ser treinada, e uma guarita blindada com o vigilante, que é a categoria recomendada. Agora, se você faz um procedimento de segurança, apresenta esse procedimento para os moradores, e se os moradores não cumprirem? Porque envolve, por exemplo, se o morador é sequestrado na rua, entra no carro, vem para o condomínio, a segurança tem que identificar que há alguém estranho ali dentro do carro. Quer dizer, tem que haver a colaboração do morador também. Sem dúvida, por isso que eu digo, essa participação dos moradores, aprovar os procedimentos e aplicá-los de forma voluntária, ou seja, não ir contra a segurança é muito importante. Porque o morador às vezes não quer cumprir e o porteiro se sente coagido, ou ele faz da forma que o morador quer, ou senão ele vai embora. Então os moradores têm que tirar esse vício e têm que dar força para a segurança agir conforme as regras determinadas no condomínio. Oi, diretor, bom dia. A gente falando da participação dos moradores, eu queria saber qual é a ação, a atitude mais adequada, por exemplo, do motorista, do morador que está chegando no prédio, precisa entrar na garagem, se existe um cuidado específico, um sinal, por exemplo, com segurança ou com porteiro. E no caso de um prédio invadido, o morador que está dentro de casa, ali com a porta fechada, trancada, de que forma ele deve agir? Bom, primeiro bom dia. Sobre a entrada de veículos,
o controle remoto não deve existir. Essa é a primeira grande lição. O controle deve estar fixo na guarita. É a guarita que deve liberar o acesso. Segundo, quando o morador ele chega, então ele deve abrir a janela para que ele possa se identificar por um segundo profissional que possa verificar dentro do carro se é o morador e se ele não está com problema, se ele não está sendo dominado. Agora, todos os arrastões eles nos mostram que quem é assaltado é aquele morador que, por uma coincidência ou não, ele desce para ir para o trabalho ou na volta dele. Ou seja, aqueles que não foram trabalhar naquele dia, eles estão em casa, dormindo ou doentes, né, nesse caso por uma felicidade, eles não são assaltados. Ou seja, o bandido ele não arromba a porta de casa. Ele simplesmente entra no condomínio, encontra uma brecha, domina em 100% dos casos a guarita e depois ele tem total tranquilidade de aguardar aqueles que entram ou que saem e aí ele sobe junto com eles. As empresas de segurança elas têm uma relação de consumo com os condomínios, né? Partindo desse princípio, as empresas elas podem ser responsabilizadas por falhas no sistema de segurança caso esse condomínio seja assaltado ou não? Bom, na verdade, a contratação de uma empresa de segurança séria faz parte do sistema de segurança como um todo. Qualquer empresa de segurança que entra, ela faz uma série de recomendações, o que deveria ser feito no prédio além da contratação dela. Por exemplo, blindagem de guarita, proteção perimetral, procedimentos. Agora, claro que se o condomínio ele seguir de A a Z, até poderia e deveria até existir um seguro para tal. Agora, lógico, que se eu contratar a empresa e não seguir o que está recomendando, os dois assumem um risco, tanto a empresa, se tiver um assalto, o nome dela está em jogo, mas o risco principal é dos moradores que não seguiram tudo aquilo e acabam sofrendo um assalto. É mais ou menos como ir no médico, né? Não tomar o comprimido que ele nos receita, a gente volta lá mais doentes. Ele vai nos atender, ele vai recomendar um outro medicamento, por exemplo. Vamos prestar então um serviço para os nossos assinantes. Vamos listar quais são os principais erros nos condomínios, falhas na segurança. Falta de envolvimento dos moradores, eu diria treinamento deles, treinamento dos porteiros, a falta de um local fechado, blindado e trancado, que é a guarita, o problema no acesso de veículos, ou seja, a falta de triagem nos veículos, proteção perimetral, que é, embora responsável por 5% dos casos, mas é importante também, e uma equipe adequada, né? Não pode ter o porteiro e no almoço dele fica o faxineiro, por exemplo, né? Então esses são os itens, eu diria que os mais falhos, onde devemos prestar mais atenção. Muito obrigado. Obrigado pela sua participação aqui. Rui Gonçalves, de São Paulo, para a edição das 10.